Muito bem, então muito boa tarde a todos. Queria saudar todos os dirigentes do PSD, da JSD, que aqui estão presentes, não sei se está alguém dos TSDs, e um cumprimento muito especial aos nossos candidatos, quer candidatos a presidentes de Câmara, quer candidatos que aqui possam estar, também às câmaras como vereadores ou às juntas de freguesia. Um cumprimento a todos e um abraço amigo. Eu, em primeiro lugar, gosto sempre de referenciar um aspecto que tenho feito em todas as apresentações de candidatos, e esse aspecto, que alguns podem pensar que eu faço por eu próprio ter sido autarca durante 12 anos, mas não é por ter sido autarca durante 12 anos que eu faço, é porque eu olho objetivamente para o país e vejo que uma das principais conquistas que o 25 de Abril nos trouxe foi o poder local democrático. Ou seja, o facto das populações escolherem diretamente quem quer que governe o município e o facto das populações conhecerem de perto as pessoas é algo que levou a que o poder local viesse a ser um poder mais eficaz naquilo que é a qualidade de vida dos cidadãos por esse país fora. E quando digo isto, não estou a ter qualquer intervenção partidária, como é evidente, estou a fazer uma homenagem ao poder local, independentemente dos partidos que em cada momento possam estar em cada uma das câmaras. Nós, naturalmente, gostamos mais de uns candidatos do que outros, gostamos mais de uns partidos do que outros, gostamos mais de uns autarcas do que outros no passado. Mas, na média global, a obra do poder autárquico é notável. E por isso eu acho que é um dever de todos os portugueses participarem o mais ativamente possível nas eleições autárquicas e candidatarem-se também a essas eleições. Para o PSD, as eleições autárquicas de 2021 são importantes, como acabo de dizer, porque são eleições autárquicas e eu considero-as importantes, mas são mais importantes um pouco do que outras no passado. E porquê é que elas desta vez são mais importantes um pouco? São mais importantes um pouco porque todos nós sabemos que à escala nacional nós em 3 eleições seguidas baixamos um pouco. Baixamos em 2009 relativamente a 2005, um bocadinho, e depois, se me permitem o termo, damos um trambolhão em 2013 e depois outro trambolhão em 2017. O que quer dizer que o Partido Social Democrata, ao nível do poder local, é um grande partido, continua a ser um grande partido, mas está muito aquém daquilo que já foi. E está muito aquém, inclusive, é do Partido Socialista. Por isso, as eleições de 2021 são muito importantes para recuperar esta força perdida. E para mim, isto é claro desde há muito tempo, e tenho dito também, a grandeza de um partido, do nosso ou outro qualquer, a grandeza de um partido depende do número de autarcas que eleger, em primeiro lugar. E só depois é que depende, por exemplo, do número de deputados que elege. Porque o número de deputados pode variar muito e muito rapidamente. O número de autarcas nas freguesias, nas assembleias municipais, nas câmaras, sendo presidente ou apenas vereador, todos estes milhares de pessoas que pelo país fora são eleitos é que fazem a verdadeira grandeza de um partido. Nós, apesar dos resultados terem sido desfavoráveis em 2017, nós elegemos nas nossas listas mais de 13 mil portugueses. Mais de 13 mil. A maior parte deles, como sabemos, militantes do PSD, alguns, naturalmente, independentes. Portanto, mesmo com o resultado, aquém do que já tínhamos conseguido no passado, nós elegemos 13 mil pessoas. E são estas 13 mil pessoas, ou 14 ou 15 mil, como queremos eleger por este país fora, que dão a verdadeira grandeza do partido. Quem tem tantos autarcas é sempre um grande partido e, no nosso caso concreto, somos sempre, juntamente com o PS, se assim continuarmos, os únicos que podem aspirar a liderar um governo em Portugal. E, portanto, seja nos distritos onde é mais fácil, no Norte,
seja nos distritos onde é mais difícil a sul, nós temos de lutar pelo melhor resultado possível. Aqui é pelo melhor resultado possível, em muitos sítios é claramente pela vitória, e mesmo aqui, vamos lá ver se não temos uma agradável surpresa no domingo à noite, dia 26 de setembro, porque em Beja eu estive a apresentar os candidatos de Setúbal, e Setúbal tem uma particularidade única no país. Nunca, desde 1975, 76, houve um presidente de Câmara do PSD no Distrito de Setúbal. Nunca o Distrito de Setúbal conseguiu. Aqui, eu até direi que é mais difícil, mas já conseguimos. Já tivemos câmaras municipais, ou que me lembro uma, pelo menos, não é? Ourique, já tivemos mais, não é? Ourique, lembro-me bem. E, portanto, apesar de ser muito difícil, aqui pelo menos já se conseguiu isso. Setúbal tem essa característica de nunca ter tido um presidente de Câmara. Mas eu, no balanço das duas, acho que este território é efetivamente mais difícil, até porque é mais despovoado, é mais difícil arranjar pessoas e arranjar candidatos. E por isso, o meu agradecimento como presidente do partido, mas também como português pela importância das autárquicas, como presidente do partido pela importância que estas vão ter para o partido, eu queria agradecer efetivamente a todos os que aceitam candidatar-se em nome do PSD aqui em Beja. E o Gonçalo disse uma coisa que ele disse com algum ênfase, mas até devia ter dito com mais ênfase. É que é verdadeiro, é que é mesmo assim. Vocês todos são candidatos. Toca sempre na pior altura, não é? Vocês todos são candidatos a troco de nada. Eu, quando vou aos conselhos maiores e vejo as candidaturas, é evidente que não se pode dizer o mesmo do que se pode dizer aqui. Há sempre um qualquer interesse que a pessoa tem em ir para a candidatura. Aqui não. Aqui vocês vão mesmo pela convicção e pelo serviço à comunidade. Porque, efetivamente, olhem, quando eu ganhei pela primeira vez a Câmara Municipal do Porto era a mesma coisa. Ou seja, vai perder, ele vai perder. Portanto, quem estava comigo não queria nada. Estava só por convicção. E aqui em Beja é realmente assim. E por isso merecem um carinho muito especial. E merecem um carinho muito especial também porque, efetivamente, como também o Gonçalo disse, e bem, Beja precisa, e agora falo ao nível do distrito, que é o que hoje estamos aqui a fazer, os candidatos todos do distrito, Beja precisa efetivamente de quem a defenda. Porque aos mais diversos níveis, e eu não me esqueço as muitas vezes que vim aqui e que fui devidamente esclarecido sobre as insuficiências estruturais aqui em Beja, seja ao nível da ferrovia, seja ao nível da rodovia, seja ao nível de um aeroporto que tem, mas que está... Eu ia dizer um erro, subutilizado. Não, nem sub, nem sei se é sub. Não está utilizado. E é uma infraestrutura que está ali. E, portanto, é preciso que na capital do país se olhe para o interior, se olhe para os mais desprotegidos e, claramente, em termos de distrito, Beja é daqueles que tem sido mais esquecido. E, portanto, quando o Gonçalo acredita que eu sou diferente nessa matéria, pode acreditar que sou mesmo diferente, porque nós temos um potencial enorme aqui em Beja que tem de ser aproveitado e eu estou convencido que cada autarca que nós venhamos a eleger, seja para freguesia, seja para uma Câmara Municipal, vai ser seguramente uma voz que a partir do PSD vai defender o distrito de Beja. Mas para defender o distrito de Beja e para que seja diferente a forma como se tem olhado para o território nacional, também é importante que a breve prazo, na altura certa, que são as eleições legislativas, nós tenhamos a possibilidade de mudar de política. Hoje nós temos um governo que está claramente desgastado e que está claramente em degradação. Isto é evidente aos mais diversos níveis. Uma matéria que, por exemplo, agora está em cima da mesa, está hoje, aliás, em cima da mesa, que tem a ver com o preço dos combustíveis. Não é só o facto de nós termos dos piores ou dos mais altos preços dos combustíveis na Europa. Não é só isso. É que nós temos um governo que, quando aumentou os impostos sobre os combustíveis em 2016, nos garantiu que apenas o fazia enquanto o petróleo estivesse baixo.
Mal o petróleo aumentasse, automaticamente o governo baixaria outra vez os impostos para o patamar em que os encontrou, de forma a que o preço da gasolina e do gasóleo não subissem. Fizeram isso? Não fizeram rigorosamente nada. E agora eu digo-me outra coisa. E estão muito admirados que não tenha cumprido a palavra? Eu acho que não estão, nem os portugueses estão. Encolhemos os ombros. É normal, o que é que interessa se eles dizem que baixam os impostos ou sobem os impostos, dizem que lhes apetecer, porque não vai acontecer nada logo de antemão, nós sabemos que é assim. Em 2016 eu ainda admito que as pessoas pudessem ter acreditado. Hoje já temos mais do que experiência que não vai acreditar, ou que não vale a pena acreditar. Depois também tivemos a notícia que Portugal foi dos países da Europa, e em alguns indicadores mesmo o pior país da Europa, o país que menos apoiou as pequenas e médias empresas. Num cenário com a economia a cair, num cenário com o desemprego a subir, sem que as empresas tenham responsabilidade, porque é devido naturalmente à pandemia, o Partido Socialista, o Governo, é dos que menos apoia as empresas. E é mais ou menos evidente. Porquê? O PS já ele próprio não é muito virado para o apoio às empresas. Apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português. É evidente que o resultado só podia esse. Podia depois fazer um plano de recuperação e resiliência desenhado para contrapor um pouco e apoiar mais as empresas. Não faz. Faz um plano, acima de tudo, assente em obras públicas, que são necessárias, com certeza, como tudo, mas as obras públicas que já devia ter feito e não fez. Nós precisamos, efetivamente, de uma nova política económica, que, acima de tudo, não tenha como motor o consumo, que é aquilo que o PS, o PC e o Bloco de Esquerda querem, mas tenha como motor a produção, de forma a que depois possamos elevar o consumo, mas numa base sustentável em que a produção já pode, efetivamente, responder àquilo que possa ser o crescimento do consumo. O país precisa de uma série de reformas. E nós temos no Governo o partido que menos quer reformar. E o Partido Socialista não quer reformar porque, eu costumo dizer, mas agora tenho dito diferente, que o Partido Socialista quer manter este sistema. Mas eu acho que é mais do que isto. O Partido Socialista não é bem quer manter o sistema. O Partido Socialista é ele próprio o sistema. E, portanto, é evidente que isto é como eu pedir ao Peru para votar a favor do Natal, é a mesma coisa que pedir ao Partido Socialista para reformar este sistema. Um sistema muito mantido no clientelismo, como ainda agora nós vimos, através da nomeação do Presidente do Banco de Fomento, ou da tentativa de nomeação do Presidente do Banco de Fomento. Foram escolher alguém que pertenceu, quando foi administrador da Caixa Geral de Depósitos, a um dos conselhos de administração da Caixa, que na história da Caixa mais prejudicou a Caixa. Dali foi direto, juntamente com Armando Vara, para a administração do BCP. E foi das administrações do BCP que mais prejudicou o Banco Comercial Português. Dali foi para a administração do novo banco, e no novo banco pertence à administração que está a pedir aos milhões a este governo e este governo a dar aos milhões para tapar buracos do novo banco, menos-valias do novo banco, que está longe de estar esclarecido como é que são geradas e a quem aproveitam. E agora o governo não deixa de nomear, apenas suspende para ver o que acontece, se efetivamente aquele administrador, quando esteve no novo banco, ajudou muito ou ajudou pouco o antigo presidente do Benfica. Mas nem assim, pura e simplesmente escolhem outro. Ainda nestas circunstâncias dizem, está suspenso para ver o que é que acontece. Mas para ver o que acontece, o quê? A Caixa Geral de Depósitos já aconteceu, o BCP já aconteceu e o novo banco já aconteceu. Só esse pormenor agora, esse pormenor é um pormenor que não tem nada a ver com política. Quando muito tem a ver com crime, é na justiça que vai ser avaliado. Politicamente, é evidente que o Banco de Fomento tem de ter alguém competente e alguém, acima de tudo, independente, para que as empresas que tão pouco têm sido apoiadas, sejam apoiadas agora de outra maneira e possam ajudar à recuperação da economia. E quando eu digo ajudar à recuperação da economia, já estou a ser benevolente, porque não é bem ajudar. Têm de fazer a recuperação da economia, porque são as empresas que criam emprego, que produzem e que fazem, em primeiro lugar,
a economia andar para a frente. Nós apresentamos esta semana, ou não, esta semana não, no fim da outra semana, um projeto de revisão constitucional. Aquilo que é mais expectável é que o Partido Socialista, e a revisão constitucional só se faz com o PS e com o PSD, porque precisa de 2/3 da Assembleia da República, o mais expectável é que o Partido Socialista não queira nada, porque não quer reformar nada, não quer fazer nada. Mas eu ainda tenho esperança que, perante a pressão da população, o PS possa anuir, pelo menos, a algumas ideias daquelas que nós pretendemos ver consagradas na Constituição. Como, por exemplo, alguma redução do número de deputados, não é uma redução enorme, compreendemos, isso seria demagógico, alguma redução do número de deputados, fazer, por exemplo, a limitação de mandatos para os deputados, enquanto que os autarcas só podem estar no máximo 12 anos, nós temos lá deputados que estão há 30, eventualmente alguns até perto há 40 anos, e, portanto, também eu acho que é saudável anuir a ideias como estas. À democratização dos Conselhos Superiores na Justiça, seja do Conselho Superior da Magistratura, seja do Ministério Público, para que a sociedade civil possa estar lá dentro e não seja entregue apenas à corporação, neste caso dos magistrados, e a possibilidade, entre outras coisas, a possibilidade, por exemplo, do Governador do Banco de Portugal deixar de ser nomeado pelo Governo, mas passar a ser nomeado pelo Presidente da República, e que os Presidentes das entidades reguladoras deixem de ser nomeados também pelo Governo e passem a ser também pelo Presidente da República, para procurar despartidarizar lugares que têm de ser despartidarizados. São questões como esta que o país precisa de fazer diferente, e são questões como esta que normalmente o PS, como partido ultraconservador que é, como representando ele em primeiro lugar o sistema, não quer mudar. É óbvio que mudar isto é preciso força, e essa força é dada em primeiro lugar, obviamente, pelos grandes centros urbanos onde está muita gente. Mas conta tudo. E no fim da linha, se nós aqui em Beja também reforçarmos o nosso poder e tivermos mais vozes do PSD nas autarquias de Beja, fica também mais perto podermos mudar o país. A todos desejo muita sorte e, mais uma vez, o meu muito obrigado por aceitarem candidatar-se a estas câmaras aqui em Beja. Muito obrigado.